essa primeira parte. Eu vou fazer algumas considerações finais. Se a gente consegue colocar aqui, ó. Esperando um rapaz. Bom, só inicialmente, eu acho que o intuito, eu acho que quando o Giorgio Fioni programou todo esse hands-on, ele realmente tinha um interesse em quebrar uma coisa que a gente está tentando fazer isso há mais ou menos uns 10 anos dentro do Instituto Dante Pazzanese. O pessoal tem tentado fazer também dentro do Pequeno Príncipe, Curitiba, fazer com que o pediatra e o cardiologista pediátrico perca o medo das arritmias, para que ele possa, antes de se desesperar, enfrentar, e só se desesperar quando a gente se desespera também, num momento que a gente perde e realmente está perdendo o paciente. A luta tem sido muito árdua, ao ponto que hoje, em 2012, nós somos em torno de 6 eletrofisiologistas pediátricos, quer dizer, com formação em pediatria no Brasil. 3 estão no Pequeno Príncipe, 7. 3 estão no Pequeno Príncipe, 2 no Dante Pazzanese, 1 em Rio Preto e 1 em formação dentro do Instituto Dante Pazzanese. Então, número muito pequeno para a necessidade de uma situação que acomete 40% no pós-operatório e que muitas vezes é tratado de forma inadequada, porque se cai sempre na mesma conduta. Eu vou dar a amiodarona. Tudo bem, e no momento que a amiodarona realmente não resolve. Então, quando a gente está preocupado em olhar, é isso que eu acho que todos aqui tentaram colocar, quando a gente está preocupado em olhar a loira de vermelho, porque é o que a gente está vendo pedindo eco, pedindo o raio-x, na realidade, muitas vezes, numa arritmia, isso não vai importar. Vai importar para você avaliar a função? Vai importar. Mas não vai ser isso que vai resolver. O que resolve é você entender o código. É você entender o traçado. A gente brinca com os ecocardiografistas que a loira de vermelho não existe. Sem os riscos, sem os traçados, o coração não bate. E lá no Pausa a gente fala isso, lá no CETS, lá no HCOR. Se o coração tem um ritmo, ele bate. Se ele bate, ele gera pulso. Se ele gera pulso, ele gera pressão. Se ele gera pressão, ele gera perfusão. E o indivíduo está vivo. Então, sem o traçado eletrocardiográfico, nada pode vir depois, né? E a gente tem que entender que, quando a gente tem um estresse adrenérgico por uma arritmia, isso piora a função, gera mais eventos antiarrítmicos e piora a função. E tudo isso que a gente aprendeu, vendo, estudando, olhando os traçados, isso permite que a gente tenha uma visão que, quanto antes a gente interromper, eu acho que todos colocaram muito bem, quanto antes a gente souber o que a gente está mexendo, o diagnóstico preciso, quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que acha, e quem não acha aquilo porque não consegue ver, não consegue tratar, né? E a gente luta. Eu lembro quando eu fazia mais terapia intensiva, não se dá corticoide para todo mundo, não se dá amiodarona para todo mundo. A gente tem que saber o que a gente vai tratar para agir direto naquele ponto, para fazer a transposição de uma UTI. Eu vi eu estava olhando o programa, vai ter uma mesa agora, como a gente transpõe uma UTI do terceiro mundo para uma UTI de primeiro mundo, conhecendo, organizando os serviços, tendo uma pessoa de referência que vai lhe dar o suporte. Então, isso é de extrema importância. Porque quando a gente está olhando na nossa população que chega num show, num jogo, onde tem alguma síncope, onde tem alguém que tem uma arritmia mais grave, não tem ilusão, se ela sobreviver, e hoje ela sobrevive porque se tem desfibriladores, se tem pessoas treinadas para fazer o atendimento pré-hospitalar, ela vai chegar para vocês. E é muito difícil a gente ter isso
num local, porque para a família, num local onde se tinha pouquíssimas condições, que era um estádio, que era um show, alguém salvou a vida e depois a gente, dentro do hospital, vai perder esse adolescente, vai perder essa criança. E às vezes perde porque a gente não tem para onde correr. E a gente sempre teve medo. Sempre teve medo. Eu tive o privilégio de fazer talvez uma das maiores residências em pediatria do Brasil, que foi lá na USP, lá no Estudo da Criança, e devem ter alguns ex-residentes da USP. Não existia. O que é cardiologia pediátrica? Agora tem gente lá, mas o que era? Não tinha. E os cardiologistas pediátricos daqui, alguns eu vejo gente que era do Dante, gente do HCOR, quantas vezes o pessoal falava, não, esse eletro aqui, chama o pessoal da arritmia. Nem tentava caminhar, dar o passo seguinte. Porque são dessas crianças que a gente vai estar tratando. São essas crianças que dependem da gente. E se a gente não faz o diagnóstico aqui, é isso que acontece no momento que ela vai jogar bola, que ela vai correr, que ela vai andar de bicicleta. Então, é importante a gente não só dar o antiarrítmico, é importante a gente conhecer e fazer o diagnóstico para tratar, jamais ficar cego, jamais deixar, não a cegueira de não ver o eletro, a cegueira do preconceito de achar difícil e não querer aprender, olhar no livro de terapia intensiva, o capítulo de arritmia e pular. Próximo. É olhar o eletro. Eu tenho um amigo no Dante que fala, que ele é professor na Faculdade de Medicina do ABC, ele fala que ele chega para discutir os eletros no pronto-socorro da Faculdade de Medicina do ABC e os residentes pensam que ele tem poderes sobrenaturais porque ele olha o eletro e sabe o que é. Então, é muito mais um demérito da gente do que um mérito dele, né? Eu falo para ele isso. Bom, focar no principal, né? Focar no principal, quer dizer, a rua, não é a moça. Porque se você foca no principal, você tem a saída rápida numa situação de estresse. Você sabe que você não vai ficar paralisado, que você vai correr, que você vai tomar as medidas até o limiar do seu conhecimento, mas você tem que atrelar na sua equipe de unidade de terapia intensiva um cardiologista pediátrico que tenha conhecimento, porque hoje, na terapia intensiva, como o Marcelo falou, não morre mais no pós-operatório, não morre na sala. Quantas vezes a gente não morre? No centro cirúrgico, desce para operar, sobe. E aí, para você, sobra a resolução do problema, porque o cirurgião fala para a família, a cirurgia foi um sucesso. E você está perdido, porque se morreu, a culpa foi sua no pós-operatório, porque a cirurgia foi um sucesso para a família. E a gente precisa ter uma melhor visão. Marcelo, essa aqui eu peguei sua. Marcelo tem essa foto justamente para que você não perca os pacientes. Ou para que você não libere um paciente para casa que não deveria ser liberado. O caso que mais me ensinou nesses anos todos foi um caso que a Mariana mostrou de uma TV catecolamínérgica. O pai chegou e falou, eu ressuscitei a minha filha. E aí, eu olhei e falei, ressuscitou a filha? Eu pensei, ele era um técnico de enfermagem, falei, deve ter fingido e ele ressuscitou. Não. Aí ficou na UTI 1 dia, 2 dias, 3 dias monitorizado. Não tem nada de arritmia, vamos dar alta. Aí a gente pediu para fazer um teste ergométrico. Desceu no teste ergométrico, os residentes do primeiro ano do Dante falaram, não, isso aí é uma criança que não teve nenhuma arritmia. Vamos adiantar o serviço, vamos botar ela para correr. E a hora que colocaram ela para correr, ela começou a pipocar de arritmias e depois acabou ganhando o tratamento específico. Se eu tivesse mandado ela embora, ela teria morrido em casa. E aí, a responsabilidade, não legal, podia até não ser minha, mas a culpa eu ia carregar o resto da vida.
É importante que vocês conheçam os algoritmos, diferenciem táxi QRS estreito ou largo, saibam fazer o diagnóstico de uma supraventricular, saibam fazer o diagnóstico de uma arritmia ventricular, saibam que o tratamento pode ser clínico ou invasivo e a decisão, muitas vezes, tem que ser tomada pela gente, pela refratariedade ao tratamento clínico. Hoje, quanto mais jovem, mais o médico indica pela refratariedade ao tratamento clínico. Quando o paciente é mais velho, a gente propõe e deixa a família decidir, propondo muito bem os riscos e benefícios. E aí tem uma gama imensa de arritmias e nunca tenho que me desesperar. Tenho que olhar aquele traçado e pensar, qual o próximo passo? Quando eu estou parado e perdido com o meu carro numa região escura, eu não fico esperando alguém vir me dar uma informação. Eu ando e caminho até achar a próxima placa para saber qual é o próximo passo que eu tenho que dar. E o próximo passo pode ser a adenosina para lentificar e fazer, visualizar as ondas P. O próximo passo pode... Vamos ver aqui? Será que vai? Peraí. Não foi. O próximo passo pode ser... Só clicar e dar um Enter para mim, por favor. Se não, pode tirar da apresentação e passar no próximo slide. O próximo passo pode ser reconhecer um eletrocardiograma de forma adequada. Será que dá para... Você consegue, hein? Aí só passa para o... Pode passar para dois... esse daí, pode ser esse aí. O próximo passo pode ser perguntar qual é o tipo de mecanismo que está envolvido, quer dizer, esse paciente tem alguma cicatriz, alguma coisa que favoreça o meu diagnóstico? Esse paciente tem uma pré-estação? Vou fazer a mesma coisa aqui, com o controle não está passando, por favor. Esse paciente tem uma pré-estação, tem uma via acessória? Pode passar para o de baixo, isso. Eu consigo determinar qual o período refratário? Eu tenho uma indicação médica para a minha ablação? Eu vou ter que induzir esse paciente ao procedimento? E sabendo que uma vez que eu indico, e quando ele é bem indicado, tem alta taxa de sucesso. E quanto menor é o paciente, aí sim eu penso que maior é o índice de complicação. Portanto, a gente indica sempre, os mais jovens são sempre indicados ou por efeitos colaterais ou por refratariedade, mas observem conforme vão evoluindo na idade, como o paciente participa. E eu acho que o paciente tem que participar, o adolescente, a criança, se é uma situação que não envolve um risco de vida para ele tem que participar, ele tem que opinar, ele tem que conhecer aquela doença. De suma importância, para finalizar, o que o Marcelo colocou, fios de marca-passo para o cirurgião, ele tem que ser cobrado. Se clínicos e cirurgiões trabalham juntos, você tem que pedir, por favor, esse paciente que vai operar, eu quero um fio no átrio, eu quero um fio no ventrículo, para que eu possa monitorizar. Ele fala, não, mas não vai bloquear. Você fala, eu não estou interessado no bloqueio, eu estou interessado no diagnóstico ou numa taquicardia juncional. Porque depois, quando o paciente complica, todo mundo pensa, nossa, se eu tivesse um fio no átrio, eu poderia... E não se iludam, numa arritmia de pós-operatório, é a hipotermia, é o overdrive, é a correção dos distúrbios metabólicos que salva o paciente, não é a amidarona. A amidarona não reverte. A amidarona, muitas vezes, piora, como a doutora Heloísa falou. A gente tenta fazer bolos e bolos e bolos de amidarona, e eu tenho vasodilatação, cardioplegia, o paciente para. Aí fala, nossa, ele parou, foi uma fatalidade. Não foi uma fatalidade. O paciente não começa a ser reanimado no momento que ele para. Ele começa a ser reanimado no momento que ele pisa na unidade de terapia intensiva. E é esse que a gente tem que cuidar. E, lembrando, esse é um slide que eu acho que eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas muito boas, né? Muito boas. Eu tenho o privilégio de trabalhar com a Heloísa, com a Mariana, e tenho o privilégio de trabalhar com o Bruno. E o Bruno fez uma coisa numa criança há mais ou menos uns 2 meses, que foi brilhante, que foi uma ablação. O paciente não tinha acesso venoso, estava muito mal, ia acabar morrendo se ele não fizesse aquilo. E ele fez uma ablação com uma punção transhepática. Ele enfiou um canhonaço
do introdutor dentro do fígado da criança, entrou com o acesso, junto com a equipe de hemodinâmica pediátrica do Dante, entraram e conseguiram fazer a ablação de uma via acessória, e isso modulou a via e salvou o paciente. Importante que vocês tenham. Hoje, a gente tem à disposição... Quando eu comecei a fazer arritmia, não tinha nada escrito em português, não tinha nada... os capítulos eram extremamente superficiais, tudo era muito superficial. E hoje você tem acesso a periódicos, hoje você tem acesso a livros com capítulos, a sites especializados. Então, é importantíssimo que vocês busquem a informação, para que vocês tenham tudo isso disponível. Eu queria, só para terminar, agradecer realmente a parte teórica a gente está encerrando, vamos partir para a simulação. Nós vamos dividir vocês em 3 grupos, e eu gostaria muito, muito de agradecer a direção do Congresso pelo convite e todas as instituições que tornaram isso possível, né? O Hospital Pequeno Príncipe, por ter cedido o Marcelo, o Einstein, por ter cedido o Bruno, o Dante, que forneceu os casos, o Hospital do Coração, que forneceu todo o material de simulação, e a Medtronic, que forneceu os marcapassos e provisórios e na figura da Biocat. Então, eu acho que é interessante que a gente vai fazer uma coisa muito legal, talvez seja a primeira simulação mesmo em arritmia que a gente faça dentro do país. Então, eu acho que vocês são privilegiados para a gente poder partir para essa próxima fase. Muito obrigado.